E eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer no ano de 2026. Quem está com expectativa aqui? Dá um glória a Deus, gente. Hoje pela manhã nós começamos uma nova série de mensagens para esse mês de janeiro. Nós vamos falar sobre Start 26. O que é Start 26? Começou o ano, gente. Já foi dado o play. Não vai começar depois do carnaval, não vai começar só em março, não. O ano já começou. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: 2026 já começou, meu irmão. Se posiciona aí, querido. Então essa série vai nos startar para aquilo que Deus tem para nós no ano de 2026. A ideia do Start 26 é: comece bem para terminar bem. Para você terminar bem, você precisa começar bem. Por mais que tem uma frase que eu carrego para a minha vida, que eu aprendi com o pastor Márcio Valadão, ele sempre diz isso. Ele diz assim: não importa como você começa, importa é como você termina. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que o fim das coisas são mais importantes do que o começo das coisas. Então o mais importante da forma que você começa é como você termina. Mas de forma profética, vamos começar bem. Quem quer começar bem o ano de 2026 aqui? Então você está no lugar certo, amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre startando 2026, e que o Senhor trouxe para mim, para esse primeiro episódio, do primeiro domingo de janeiro. O Senhor saltou os meus olhos na minha primeira leitura, primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, no versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Inclusive hoje eu quase não consegui chegar para o primeiro culto. Pensei que eu não ia conseguir estar aqui com os irmãos da manhã. Cheguei direto, desci. Viemos a 200 por hora, meu pai foi buscar eu. E deu tempo de chegar no amém, depois que o pastor Renan ficou meio enrolando aqui para eu chegar aqui. E aí eu estava saindo lá do aeroporto dos Estados Unidos, gente. O Maduro mandou um abraço para vocês, amém? Encontrei lá no corredor. Brincadeiras à parte. Vamos ao que interessa. Gênesis capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, ó: então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, estações, dias e anos. Talvez a sua versão está um pouco diferente. Algumas versões diz tempos determinados, outras versões diz estações. Mas quando eu li na versão que eu estava estudando a palavra e recomeçando a leitura bíblica anual, inclusive, eu convido você a fazer isso, a você ler a Bíblia durante o ano. Se você ler 3 capítulos por dia, todos os dias, 15 minutinhos, você vai ler a Bíblia durante um ano inteiro. E aí no meu reinício de leitura bíblica anual, no primeiro dia do ano, eu estava lendo e isso saltou meu coração, que lá no princípio, Deus declarou: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles sinais. Repita comigo: sinais. Sinais para marcar estações, tempos determinados, dias e anos. Então olha só, o que eu quero trazer para o nosso coração aqui, nessa noite, o primeiro episódio, coloquei como título: abraçando as estações da vida. Repita comigo: abraçando as estações da vida. Quem crê que Deus tem uma nova estação para você em 2026? Eu creio poderosamente nisso. Eu não só creio, e porque eu creio eu vi na palavra, eu li na palavra. Nós temos a palavra como nosso guia, e a palavra de Deus está dizendo que desde o princípio Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu que haveria determinados tempos determinados e estações determinadas, dias e anos determinados. Então 2026 foi estabelecido por Deus desde a criação. Quando Deus estava fazendo todas essas coisas, Deus já sabia: 2026, eu tenho uma nova estação, eu tenho um novo tempo, eu tenho algo determinado para aqueles que creem, para aqueles que caminham, para aqueles que amam ao Senhor. Quem ama ao Senhor aqui, dá uma glória a Deus, porque 2026 está no plano de Deus, e você faz parte dos planos de Deus para 2026. Desde o princípio, Deus já sabia.
Deus, quando criou todas as coisas, Ele já pensava em você. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, você está dentro do plano de Deus. Kleber, você está dentro do plano de Deus para a estação de 2026. Bianca, você está no plano de Deus. Ricardo, Adriano, vocês estão no plano de Deus. Pastor, você está no plano de Deus. Pastor Dudu, Pastor Israel, meu pai, minha mãe, Abner, Júlio, vocês estão no plano de Deus. Igreja Conviva, você precisa entender com profundidade, desde o princípio, na criação de todas as coisas, o Senhor já estabeleceu o ano de 2026, e Ele incluiu você na nova estação, no novo tempo, para 2026, se você crê nisso, se alegre no seu lugar, celebre a Jesus no seu lugar, dê glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Jesus incluiu você no plano dele. A pergunta é, Deus incluiu você no plano dele para 2026, mas você incluiu Deus no seu plano para 2026? Você incluiu Deus? Ou Deus é o último da lista? Desde o princípio foi estabelecido, foi planejado, e Deus controla isso. Gênesis 1,14 fala que Deus estabeleceu as estações. Estações não são acidentes da natureza. Estações é a vontade intencional de Deus. Então você precisa entender a preciosidade em virar o ano. Eu já conversei com pessoas que, para elas, uma viração de ano, de 2025 para 2026, não significa nada. Esse aí já perdeu o propósito. Toda virada de ano, no calendário, é Deus mostrando para a humanidade, eu planejei, eu estabeleci tempos determinados, estações, e como sinal eu coloquei o sol, a lua, para determinar tempos e estações. Então foi estabelecido, não é o acaso. Você faz parte do plano de Deus. Então, assim como existem as estações naturais do planeta, outono, inverno, primavera, verão, Deus também estabeleceu estações em todas as áreas da nossa vida. Deus também tem estações novas para mim e para você, em todas as áreas. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, na versão Ara, se puder, põe aqui no telão para mim, por favor, para a gente ganhar tempo. Daniel capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, ó, é Ele quem muda o tempo e as estações. Vamos ler juntos? Vamos declarar juntos? 1, 2, 3 e já. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Guarda isso. A palavra de Deus está dizendo, é Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações, é Ele que remove reis e estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que sabem discernir. Discernimento, é Ele quem faz. Começar 2026, querido, entendendo isso, vai fazer toda a diferença para você no ano de 2026. O ano é feito de estações, o ano não é feito de uma estação só. O ano não é feito só de verão, o ano não é feito só de primavera, o ano é feito de outono, o ano é feito de inverno. E cada estação estabelecida por Deus, de forma natural, pode simbolizar algo sobrenatural para nós, espiritual para nós. E a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente entende que tudo é estabelecido por Deus, estações são estabelecidas por Deus, nós entendemos que nós precisamos abraçar todas as estações que estão por vir em 2026. Nós não podemos abraçar algumas estações, só a estação boa, só a estação que eu gosto, só a estação que me dá privilégio de fazer parte. Não, eu preciso abraçar todas as estações. E Gênesis capítulo 1, versículo 14, ensina isso para nós. Gênesis 1, 14, usa esse termo tempos determinados e estações. E aí eu fui estudar, e a palavra hebraica usada para tempos determinados e estações é a palavra moed. Põe aqui para mim, por favor. É a palavra moed, não é moeda, tá? Que aí tem gente que pensa assim, nova estação, já pensa em moeda. Não, Deus vai derramar uma moeda aí na minha vida. Ele pode fazer isso, mas olha só,
quando Deus estabeleceu no princípio, na criação de todas as coisas, onde Ele falou tempos determinados e estações, eu determino, eu estabeleço, Ele estava usando moed, que significa encontro marcado. Repita comigo, encontro marcado. Sabe o que Deus estava fazendo desde o princípio? Que toda estação que Ele muda, que todo tempo determinado que Ele muda, Ele tem um encontro marcado com a criação, Ele tem um encontro marcado com você, Ele tem um encontro marcado comigo. Significa que as estações da sua vida são encontros marcados por Deus e com Deus. Acho que você não entendeu. Todo início de uma nova estação, todo tempo que é mudado, quando inaugura uma nova estação, é moed. Deus está dizendo, você tem um encontro marcado comigo. Eu quero declarar sobre a sua vida em 2026, todos os dias, 365 dias do ano, o Senhor tem um encontro marcado com você. Nós temos um encontro marcado com o Senhor, porque quando nós nos encontramos com o Senhor revela para nós qual é o plano dEle, qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Nós temos encontros marcados com o Senhor. É isso que Ele estabeleceu desde a criação. O Criador dos calendários, aquele que criou os luminares, o sol, a lua, para reger as estações, Ele declarou isso, determinou isso. Ele está dizendo, eu sou o dono do tempo, eu sou soberano sobre o tempo, porque se foi Deus quem criou as estações, elas nunca estarão fora do controle de Deus. Então talvez o seu inverno, você está achando que é um erro de percurso. A estação difícil que você está enfrentando, ou talvez que você terminou o ano, e talvez está começando difícil, esperava começar um pouco mais tranquilo, esperava viver um verão, mas o ano já começou no inverno para você talvez. Eu quero dizer para você que o seu inverno não é um erro de percurso, é uma configuração do calendário de Deus, porque Ele estabeleceu isso desde o princípio. Tudo que Deus faz tem ordem, Ele é um Deus de ordem, Ele traz ordem. Então o caos não governa a sua vida. Gênesis 1,14 mostra que Deus estabeleceu uma ordem. O sol, ele sabe a hora de nascer, as estações sabem a hora de mudar. Então talvez você está enfrentando uma estação difícil, parece que o sol foi embora, parece que está tudo nublado, parece que você começou o ano nublado. Eu quero declarar sobre a sua vida, Deus tem o controle dessa situação sobre a sua vida. Aquilo que talvez esteja incomodando você, aquilo que talvez queira tirar sua paz em 2026, eu tenho uma palavra para você, Deus não perdeu o controle, Deus tem o controle de todas as estações da sua vida, em todo o tempo da sua vida, em nome de Jesus. A gente precisa entender isso com profundidade e com clareza. Se em 2025 você teve uma vida de desordem, se em 2025 você teve uma vida de caos, eu declaro em nome de Jesus, você vai dar espaço para o Espírito Santo, e em 2026, você não viverá o caos, você viverá a paz do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem crê, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E já que Deus estabeleceu moed, não moeda, Deus ele nos espera em cada estação. Em cada estação que Deus estabelece na sua vida, Ele espera por você. Ele não te abandona quando as folhas caem no outono, ou quando o frio do inverno bate na sua porta. Ele marcou de se encontrar com você nessa estação que você está passando, nessa estação que você está enfrentando. Toda estação vem para nos ensinar algo, que muitas vezes o calor do verão não vai ensinar. Porque quando fala de verão, gente, verão para mim tudo é festa. Verão para mim eu quero sombra e água fresca. A gente quer viver algo gostoso no verão, a gente quer água, a gente quer praia, a gente quer piscina, a gente quer algo bom. Mas no inverno, quando o inverno chega, eu não sei você, meu irmão, mas eu não gosto do frio. Tem dia que eu gosto, mas no outro dia eu já não gosto mais. A gente não sabe o que quer, qual estação a gente quer viver. Mas inverno fala de quê? Inverno fala que a gente quer procurar abrigo. Ninguém quer ficar passando frio no inverno, todo mundo quer um lugarzinho para se esconder. E talvez você está começando o ano assim, a estação é o inverno, você está se escondendo,
as coisas não estão fluindo como você gostaria, as lutas parecia que ia terminar, mas não terminaram, viraram o ano com você, e talvez você está começando o ano no inverno, fechadinho. Deixa eu falar algo para você, Deus tem muito mais a nos ensinar, no tempo do inverno, no tempo das lutas, das dificuldades, do que no calor do verão. A gente se torna muito mais dependente de Deus, na estação aonde a gente quer se esconder, se proteger do frio, do inverno, das situações, das circunstâncias, do que quando está tudo bem, do que quando a gente quer andar sem camisa, porque está calor. Então, Deus tem um plano para você em 2026, em cada estação. Imagine se o ano fosse apenas de verão o ano todo, ou se fosse apenas inverno, igual em alguns países, 3 horas de sol por dia e acabou. Nesses lugares normalmente não cresce as árvores, não dão frutos, não dão colheitas. E aí o Senhor está nos mostrando em Gênesis 1,14 a necessidade dos ciclos. Gênesis 1,14 revela que a variedade de estações é o que sustenta a vida na terra. Não tem como viver uma estação para sempre. Não tem como ficar paralisado numa estação para sempre. Deus sempre tem uma nova estação para nós. E muitas delas não é a estação que a gente planejava. Muitas delas não é o que a gente gostaria de passar e enfrentar. Mas são as estações que Deus estabeleceu para nós. E essa palavra hoje, para startar o seu 2026, e você começar bem o seu ano, para terminar bem o seu ano, você precisa entender com profundidade, que o ano é feito de estações, e não apenas estações naturais, mas estações espirituais, sobrenaturais, e nós precisamos aprender a abraçar todas as estações, porque todas as estações têm algo a nos ensinar. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus aí. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre abraçar as estações, e todas as estações querem nos ensinar algo, é que toda estação tem um propósito. Repita comigo, toda estação tem um propósito. Guarde isso no seu coração, você vai precisar em 2026. Toda estação que Deus te coloca tem um propósito. Há 2 tipos de estações: a que Deus coloca você e a que você se coloca. A estação que Deus te coloca tem um propósito. E quando você entra na estação que Deus tem para você, Ele é o responsável para sustentar você naquela estação. Mas quando você se coloca numa estação que Deus não tem para você, Ele não tem responsabilidade de sustentar você naquela estação, até que você se arrependa, até que você se volte para Jesus, até que você volte e faça o caminho de volta, e entre na estação que Deus determinou para você. Então 2026 você vai entender isso. Toda estação que Deus tem para mim tem um propósito. A vida ela é feita de estações. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Quando nós falamos de tempo e estações, ele está completamente ligado a propósito. Quem quer viver o propósito de Deus na sua vida para 2026? Abraça as estações que estão por vir, porque toda estação tem um propósito. A vida é feita de ciclos, tempos e estações. Sabemos que algumas estações estão cheias de flores, enchem os olhos, nos dá alegria. Outras, o sol vem ardendo bastante. Outras, as folhas caem, e aí olha para algumas árvores, não tem mais folhas. Outros, vem o frio extremo, o silêncio, a circunstância, o medo. Mas todas as estações têm a sua beleza e o seu propósito. Você precisa carregar isso no seu coração em 2026. Você precisa startar o seu ano em 2026 tendo isso na sua mente. Todas as estações que Deus me colocar têm um propósito. Não há nenhuma estação inútil. Há apenas processos invisíveis que Deus está conduzindo a um propósito. Tudo tem um propósito. Todas as estações têm um propósito. Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça estações. Cada fase tem um aprendizado específico. Por exemplo, vamos falar de outono. O outono carrega algo que é peculiar dele. Se a gente pudesse falar de um outono espiritual, se a gente pudesse usar como um exemplo, o que simboliza um outono para a minha vida? Um outono talvez é um tempo de renúncia.
Porque outono é a estação onde as folhas caem. E na vida, o outono simboliza momentos em que Deus nos pede para abrir mão de algo. Talvez alguns aqui já começou o ano assim. Deus já começou pedindo algo para você. Deus já pediu algo para mim nos primeiros dias do ano. Deus já falou comigo claramente. Deus usou uma pessoa lá nos Estados Unidos para falar comigo. Deus está pedindo algo de você. E é isso. E eu já entendi. Deus está me pedindo isso para 2026. Outono tem a ver com abrir mão. Outono tem a ver com renúncia. De se esvaziar. De deixar cair algumas coisas. De deixar cair por terra algumas coisas. Seja velhos hábitos. Seja um orgulho. Seja relacionamentos que não somam em nada. Que não te beneficiam em nada. Que não te levam a lugar nenhum. Outono é a preparação para o frio, para o inverno. E esse tempo de outono é isso, é um tempo de renúncia. Eu não sei se a gente falou aqui no Conviva News, mas eu não sei se eu vou falar aqui, eu já estou esquecendo, gente. Se eu não me engano, dia 12 de janeiro, nós vamos começar o nosso primeiro jejum coletivo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos começar o nosso primeiro jejum coletivo. Aleluia! Primeiro jejum coletivo da Igreja Conviva. Vamos fazer vários no ano de 2026. Por que a gente faz um jejum coletivo? Para a gente viver uma estação de outono. O que é uma estação de outono? É o tempo de renunciar. É o tempo de abrir mão de algo. É o tempo de não fazer algo que a carne gosta, para que o espírito seja fortalecido. Outono simboliza isso. Eu vou abrir mão de velhos hábitos, de um orgulho, de um relacionamento, de algo que me atrapalha para cumprir o propósito de 2026. E o inverno? O inverno tem, se eu fosse trazer uma simbologia, é um tempo talvez de anonimato, de criar raízes profundas. É o tempo de esconderijo. É o tempo de entrar na toca, de entrar na caverna. É o tempo de avaliar, de viver algumas situações difíceis. É o tempo de enfrentar situações difíceis. É o tempo de olhar para dentro. É o tempo de fechar os olhos e olhar para o coração. É o tempo de examinar a si mesmo. O inverno talvez parece que é o tempo que nada cresce por fora, mas na verdade as raízes estão se aprofundando. É o tempo da prova, é o tempo da dificuldade. É o tempo de muitas vezes viver o silêncio de Deus. É o tempo talvez de viver o abandono de pessoas. É o tempo talvez de ser traído. Você sabia que Deus tem isso para nós também? Deus tem esses tempos e não adianta você repreender. Quem já passou por estações difíceis na sua vida? A pergunta deveria ser o contrário. Quem nunca passou estação difícil? Até esses bebês aí, coitado, nasce chorando já, nasce sofrendo. A verdade, queridos, é que o inverno faz parte como estação de Deus para nós. O ano de 2026, sinto muito se eu frustrar você, não vai dar tudo certo. Alguma coisa vai dar errado. Deu tudo certo em 2025? Vou perguntar de novo, fala com mais convicção. Deu tudo certo em 2025, gente? Não, no final tudo dá certo, amém. Mas no processo, irmão, só Deus sabe o que você passou em 2025. Só Deus sabe o quanto você clamou por Ele, chamou por Ele, chorou com Ele. Então não adianta eu querer enganar você e dizer, 2025 fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí você diz amém, pensamento positivo, palavras têm poder. Para com isso. Inverno fala sobre isso, sobre o tempo talvez de se esconder. O tempo talvez de ser provado por Ele. O tempo de experimentar o silêncio de Deus. Homens de Deus na Bíblia experimentaram anos de silêncio de Deus. Deus não falou nada. Parece que está abandonado. Parece que está largado. Isso é para quem é maduro. Também tem a primavera, outra estação, que pode simbolizar para nós o tempo do recomeço. A primavera é onde a vida começa a ressurgir depois do inverno. Começa a ter vida. É o tempo das promessas florescerem, pode simbolizar isso para nós. É o tempo de novas oportunidades aparecerem. Então eu quero declarar sobre a sua vida, se o seu ano tem inverno, se prepare, também tem primavera, amém, queridos?
Tenho tempo também de viver novas oportunidades, tenho tempo também de viver algo novo, tenho tempo também de ressurgir, tenho tempo também que é onde as promessas vão começar a fazer sentido. Primavera é isso, é onde a gente começa a sonhar, é onde a gente começa a ter esperança. Não vai dar certo, vai florescer, vai acontecer, vai frutificar. Primavera fala sobre isso. E por último também tem o verão. Verão simboliza um tempo de frutificação. É a estação do vigor, é a estação do trabalho árduo, da colheita visível. É quando desfrutamos da luz e do calor das bênçãos. Deus também tem bênçãos para você em 2026. Não tem só luta não. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Deus quer te abençoar em 2026 também, queridos. Então talvez você está começando o ano no inverno, tem um propósito. Talvez você está começando no outono, tem um propósito. Talvez você está começando na primavera, tem um propósito. Talvez você está começando no verão, glória a Deus por isso, tem um propósito. Todas as estações que foram estabelecidas por Deus têm um propósito nas nossas vidas. Quem entendeu isso? Abraça as estações da sua vida. O ano não é feito só de verão. O ano não é feito só de alegria. O ano não é feito só do bem bom. O ano também é feito de lutas, de provas, de dificuldades. Eu falei isso hoje pela manhã e repito agora à noite. Tudo que você é hoje tem muito mais a ver com as lutas que você passou na sua vida do que com os dias fáceis que você passou. Quem você se tornou hoje, as bênçãos que você conquistou, a sua casa, a sua família estão de pé. Isso tem muito mais a ver com os tempos difíceis, com os tempos de lutas, com a estação de inverno ou de outono, do que com o verão, tudo do bem bom. Nós temos muito mais testemunhos de fé, de fortalecimento, de tempos difíceis, de estações difíceis, do que tempos de bonança, tempos de paz. Tudo tem um propósito. Você precisa entender isso. Não se entristeça o dia que o inverno bater na sua porta. Eu costumo dizer que tem dia do nosso ano que a gente vive as 4 estações num dia só, irmão. Tem dia no nosso ano que a gente vive 4 estações. A gente acorda no verão, vai para o inverno severo, de repente vai para a primavera e acaba no outono, meio É ou não é, gente? Pensei que era só eu. Então, comece 2026 entendendo, eu vou abraçar os processos, eu vou abraçar as estações de 2026, e eu preciso entender, toda estação tem um propósito determinado por Deus na minha vida, na minha história. Quem crê nisso? Segunda coisa, para você abraçar as estações do seu ano de 2026, aprenda a discernir as estações. Repita comigo, eu preciso aprender a discernir as estações. Querido, se você não aprender a discernir as estações, você nunca estará pronto para viver a próxima estação. Você nunca estará pronto para viver a estação que você está. Tem gente que infelizmente está no verão, mas está se escondendo do sol, está colocando blusa, está colocando a roupa errada, aí está passando calor, vai morrer de calor. Tem gente que está no inverno e não conseguiu discernir, eu estou numa estação de inverno, eu estou numa estação de dar um passo para trás, eu estou numa estação de ficar quietinho, eu estou numa estação de ficar calado. Mas ele quer andar sem camiseta, ele quer passar protetor solar no rosto, ele está pensando que ele está no verãozão, e ele está no inverno, vai morrer de frio. Discernir as estações que a sua vida está passando, vai fazer você viver à altura da estação que Deus te colocou. Nós vivemos um fato interessante nesses dias, que nós descansamos também, do nosso recesso. Nós decidimos, estava um pouquinho assim frio, numa cidade que a gente estava, e a gente decidiu descer um pouco mais para o estado lá da Flórida, onde tem algumas praias bem bonitas. E a gente desceu lá para algumas praias, porque a gente olhou e viu que lá estava 26 graus. E aí, será que vai dar praia? A gente que é doido por praia. Então a gente desceu, andou 4 horas de carro, chegamos lá, um sol, um calor, e aí a gente foi curtir, 2 dias a gente ficou curtindo a praia lá, os meninos nadando, não saiu da água o dia inteiro. Falei, nossa, que delícia, uma estação diferente. E aí no outro dia acabou, voltamos lá para a cidade onde a gente estava, dormimos, e no outro dia, irmão, eu não sei te explicar, mas um frio, mas muito frio. A estação mudou de um dia para o outro, em um espaço curto de tempo a estação mudou.
Quando nós não temos o discernimento para olhar e discernir as estações, a gente não vive certo naquela estação. A gente não se prepara para aquela estação. Você então precisa se preparar, e é óbvio que eu estou falando de algo espiritual. Se o tempo virar, se a estação mudar e você não estiver preparado e saudável, você pode adoecer. Por quê? Porque você não se preparou para viver a estação de inverno. E para isso precisa de discernimento. Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, na versão NVI. Se você puder, só escute o que eu quero falar para você. 1 Crônicas 12, 32. Da tribo de Isacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e estações, e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Olha o que esse texto está dizendo. O contexto é o seguinte: Israel vivia um momento de transição perigosa. Saul havia morrido e o reinado estava dividido. E aí os filhos da tribo de Isacar entenderam que o tempo, a estação de Saul havia acabado, e que o tempo de Davi havia chegado por designação divina. Mas se esses homens não tivessem discernimento para entender a estação, para entender o que eu devo fazer, para entender como eu devo agir, para entender como eu devo me comportar, eles teriam perdido a estação. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida, porque eles sabiam discernir a estação, eles sabiam como agir, e por você não discernir a estação que você está vivendo, você não consegue entender como agir diante da estação que você está vivendo. Talvez a sua reação na estação que você está vivendo é reclamação. Talvez você está num tempo de verão, bonança, frutos, e você não está entendendo. Você está no tempo de verão, aproveite. Aprenda a discernir o tempo de estação que você está vivendo. Se é verão, aprenda a guardar. Aprenda a se comportar. Por quê? Porque o inverno vai chegar. Se a gente não tiver discernimento, nós não saberemos como agir nas estações que estão por vir. E aí talvez você pergunta, como agir então? Como discernir as estações? Primeiro, olhe os sinais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, o próprio Deus diz isso: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles sinais, para marcar tempos e estações, dias e anos. Olha o que Deus está fazendo. Ele está declarando desde o princípio: haverá sinais. Então você precisa ter discernimento para olhar os sinais que estão à sua volta e discernir qual é a estação que você está vivendo. Estações como sinais são sinalizadores de direção. É quando Deus nos dá sinais. O texto está dizendo: os astros, o sol, a lua serviriam como sinais. E na vida espiritual não é diferente. Cada estação tem um sinalizador. Por exemplo, talvez você está começando o ano mal, porque nesses 15 dias de recesso, você frequentou lugares que não deveria frequentar, você andou com pessoas que não deveriam andar, e talvez essas pessoas influenciaram você para algo que você não deveria fazer. Um sinal foi dado. Você está numa estação perigosa, você está numa estação talvez de esfriamento espiritual, você está numa estação que você começou o ano não muito bem espiritualmente. Esses sinais é para você entender: olha a estação que você está vivendo, arrume isso, se prepare para essa estação. Nós precisamos aprender a discernir as estações. Olhar para as estações e ver os sinais das estações faz com que você se prepare para viver essa estação. Então existe o sinal da mudança. Quando o clima da sua vida muda, tem sinais. Igual aquele meme: haverá sinais. Haverá sinais. Quando um emprego é perdido, é um sinal. Vai orar. Hoje mesmo estava conversando com o Gênesis, líder da intercessão aqui da nossa igreja, e após a palavra ele falou para mim: pastor, é isso, em 2025 todas as portas se fecharam. Eu trabalhava numa área, se fechou. Se ele reclamasse para Deus, ele só ia murmurar, mas ele entendeu, é um sinal. Deus está mudando a estação, e hoje ele está vivendo algo completamente diferente do que ele imaginava para a vida dele. O que é isso? Prestou atenção, discerniu os sinais. Então talvez um emprego perdido, um novo filho, um tempo de luto, um tempo de perda, tudo isso são sinais de uma nova estação. Deus está sinalizando uma nova fase de aprendizado para você.
Então não ignore os sinais. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, irmão, não ignore os sinais. Nós precisamos muitas vezes mudar a roupa que a gente está vestindo. Eu não estou falando agora de uma roupa física, mas espiritual. Talvez você entre numa estação de guerra, mas você não está vestido adequadamente para uma guerra. Você não está revestido adequadamente para uma guerra. E nós enfrentaremos em 2026 estações de guerra. Ou talvez você está numa estação de paz, mas você está armado até os dentes na estação de paz. Deus tem uma estação de paz para a sua casa, mas porque você está arisco com a última estação que você viveu, as pessoas da sua casa estão olhando para você e você está armado. Alguém fala alguma coisa para você, você já pensa, a pessoa falar, você entende B, porque você está armado, você não está numa estação de paz. Você precisa aprender a discernir a estação que você está vivendo. E ao contrário também, está acontecendo umas coisas lá na sua casa, e você está lá, não, você está repreendido em nome de Jesus. Não faz nada, não faz um jejum, não consagra ao Senhor, não busca ajuda, não busca direção. E Deus está falando: acorda, meu filho, é um tempo de guerra. Você está numa guerra. Discernir isso, olhar os sinais, vai fazer você se comportar à altura da estação que Deus te colocou. Talvez você tenha um tempo de ação, você precisa agir rápido. Ou talvez você está num tempo de espera. Eu não vou agir, eu vou esperar. Você precisa ter discernimento espiritual, olhar os sinais para ter discernimento espiritual de como agir nas estações que você está. Isso faz toda a diferença para o seu ano de 2026. Outra forma de ter discernimento espiritual e discernir as estações é buscando ao Senhor. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, tem estações determinadas e você precisa aprender a se comportar mediante essas estações. Paulo está falando aqui de um crescimento espiritual. Paulo está falando aqui sobre uma busca no Senhor. Se você não aprender a buscar ao Senhor, você não terá discernimento para discernir as estações que você está vivendo. E aí tem gente que deveria estar numa estação de maturidade, mas porque ele é menino, porque ele ainda é moleque, porque ele não deixou as coisas de menino, ele não consegue se comportar na estação de maturidade. E aí perde a bênção. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um é verdade? É verdade. Tem gente que não deixou de ser criança, tem gente que ainda está na imaturidade, e por isso você não está vivendo uma nova estação, porque a minha maturidade não nos faz discernir os tempos e as estações. Tem homem aqui, irmão, que você já deveria ter parado de jogar PlayStation o dia inteiro e começar a ler a Bíblia dentro da sua casa. Você não entendeu ainda, a estação mudou, você não é mais menino, você não é mais jovenzinho, você é adulto agora, você tem responsabilidades, você tem algo para fazer para sua casa, para sua esposa. A estação mudou, meu irmão. Irmãzinha, você está tão assim cega que você não consegue enxergar os sinais. Você pediu tanto um marido para Deus, mas você ainda está vivendo a sua vida como se fosse solteira. Você pediu tanto uma mulher para Deus, mas você casou e agora você quer voltar à estação de solteiro. E aí você tem hábitos de solteiros, você tem atitudes de solteiro, você ainda é menino, é moleque. Deus está falando para você, a estação mudou, você precisa crescer. Eu tenho uma nova estação para você. Queridos, tem coisa que deu certo para um tempo, para uma estação, mas para a nova estação não cabe mais, não serve mais. Muito bom enquanto durou, mas a estação mudou. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, a estação mudou. Estrala o dedo para ela, a estação mudou, meu irmão. Aí tem gente insistindo em algo que era para a estação passada. Ou então tem gente insistindo em algo que é para a próxima estação e quer viver agora. Discernir, aprender a discernir as estações, vai fazer toda a diferença para o seu ano de 2026. Talvez tem pessoas que ainda não discerniram que você está tentando viver uma estação que é do outro e não é para você.
Eu sinto muito forte falar isso no meu coração. Você vê o outro postando, e aí você começa a lutar com as suas próprias forças para viver a estação que é do outro. Você vê na internet, você fica inspirado, eu vou fazer isso também. E aí Deus está falando para você, não é a estação, não é tempo, está faltando discernimento. Muita gente quebra a cara no seu ano, por causa disso, porque não aprendeu a discernir. Não é porque o outro está vivendo a estação que eu preciso viver também. E aí talvez você está na estação errada, não porque Deus te colocou aí, porque você está tentando viver a estação que é do outro. E Deus nunca vai te preparar para viver a estação que é do outro. Deus vai te preparar para viver a estação que é sua. Então aprenda a discernir qual é a sua estação. Tem gente que força a barra para tentar viver a estação que é do outro. Fica forçando a barra, inclusive com Deus. Deus, não está vendo não? É só para o outro. Em vez de ele orar assim, Senhor, eu estou numa estação que o Senhor tem para mim. Eu creio que um dia eu viverei uma estação igual o meu irmão está vivendo. Não queira viver a estação que é do outro. Não queira viver a vida que Deus proporcionou para o outro. Viva a sua estação. Abrace a sua estação. Viva o plano de Deus para você. Viva o propósito de Deus para a sua casa e para a sua família. Se você crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Outro ponto importante para a gente entender como abraçar as estações da vida. Não pule as estações. Repita comigo, não pule as estações. Queridos, o nosso coração é inquieto, ele quer acelerar o tempo, mas quem é sábio, aprende a respeitar o ritmo das estações. Quem é sábio entende, não é tempo de colher, é tempo de plantar. Tem gente querendo colher, mas não plantou, e aí está querendo pular as estações. Então o novo ano lhe chega como um convite. Você está disposto a aceitar o tempo que Deus reservou para essa nova fase? Você está disposto a se submeter à estação, ao tempo dessa estação, ao ritmo dessa estação? Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. A estação da maternidade. Quem está na estação da maternidade? Estação maravilhosa. Tem a fase de neném está na barriga, está sendo gerado, muda tudo. Não adianta mais você querer viver a estação de antes. E não adianta você querer acelerar a estação. Não adianta. Tem que esperar 9 meses. Aí tem a estação que o neném nasce. Normalmente quando o neném nasce, os casais somem de 3 a 4 meses. Você não vê eles mais na igreja, você não vê eles mais no restaurante, você não vê eles mais... É ou não é, gente? Aí tem a fase daqueles que a estação está tão difícil, irmão, que você encontra eles na rua e estão com a cara de louco. É a estação que ele está vivendo. Qual é a estação que você está vivendo? Você precisa aprender a não pular essas estações. São estações que Deus te colocou. E o ponto-chave disso de não pular as estações, não tente apressar a sua estação. Se você tentar pular estações, se você tentar pular o inverno, que é difícil, as suas raízes serão rasas demais para sustentar os frutos do verão. É igual a árvore que tem aqui na frente. Quem comeu manga da árvore da frente aí? Já acabou, gente. Agora só na próxima estação. Pastor Renan postou, tem manga, gente, vem buscar. Você olha o tamanho dessa árvore, ela tem uma estação que não tem manga, e não adianta pular a estação. O que ela está fazendo na estação que não tem manga? Ela está se preparando para essa nova estação. As raízes ganham força no inverno, para que quando chegar primavera, ela possa dar muitos frutos, o verão possa dar muitos frutos. Queridos, Deus não usa ninguém que não tenha passado pelo inverno do deserto e pelo outono da renúncia. Tem muita gente querendo atropelar os processos, as estações, e Deus está falando para você em 2026, aprenda a viver a estação que eu te coloquei, não pule as estações. E quarto e último, para a gente aprender a abraçar os processos, nenhuma estação é para sempre. Nenhuma estação é para sempre. Eu quero declarar sobre a sua vida o inverno que você está enfrentando, o tempo difícil que você está enfrentando, ou o tempo difícil que você enfrentará em 2026. Fica tranquilo, não é para sempre. Deus sempre tem uma nova estação, a estação após estação. Deus sempre tem algo novo, não é para sempre, nada é para sempre. E isso serve tanto para quem está passando por uma estação difícil, e para quem está passando por uma estação tranquila. Por exemplo, eu tive uma experiência
esse tempo de recesso também. Teve um dia lá nas nossas férias, que os meninos estavam agitados demais. E eles gritavam tanto, gente. E eu fui, vamos, deixa eles gritar. Aí bagunça um pouco junto. E aí faz aquela farra. Só que você sabe que esses meninos não têm limite, né? Aí chegou uma hora lá, tal. Pode parar com essa bagunceira aí. Principalmente dentro do carro. Para ir para um ponto, para 40, 1 hora de viagem. Aí eles começavam a gritar. Chegou para com essa brincadeira aí, pode parar tudo. Rapaz, só uma brincadeira. Não tem nem brincadeira agora. Pode parar, quieto. A brincadeira agora é de ficar calado. Rapaz. Na hora, o Espírito Santo falou assim, essa estação vai passar. Um dia, você vai querer a bagunça, os barulhos, os gritos, as falas, os questionamentos, e ele não vai estar mais aí todo dia perto de você, para ele fazer barulho, fazer bagunça, fazer brincadeira, e fazer todo esse barulho que ele faz. Aquilo me pegou demais. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive a nossa vida, a nossa estação, como ela se fosse para sempre. E Deus está nos ensinando, nenhuma estação é para sempre. Os filhos não são para sempre. O casamento não é para sempre. Os amigos não são para sempre. Essa vida aqui não é para sempre, é passageira. Tudo é passageiro. Se nós não aprendermos a viver a estação que nós estamos, o tempo vai passar. Queridos, nós estamos mais perto de 2050 do que de 2000. Quem viveu 2000 aí? 2000 já tinha 8 anos, eu lembro. Parecia que 2050 estava tão longe. Está mais perto de 2050 do que 2000. Já ficou para trás. O tempo passa, a estação muda. Nós precisamos entender essa verdade. Nenhuma estação é para sempre. Eu não sei o que você está passando. Talvez é um tempo difícil, fica tranquilo, não é para sempre. Talvez você está passando uma estação tranquila, aproveita, não é para sempre. Você está numa estação boa, aproveita, não é para sempre. As pessoas vão passar, tudo vai passar, tudo muda. Somente a palavra permanece. As sementes que estão sendo plantadas agora, mesmo no silêncio, que florescerão na hora certa. Aproveita, nada é para sempre. O novo ano, ele carrega esse mistério. Nós não vemos tudo o que virá pela frente, mas caminhamos seguros, sabendo que aquele que veste o lírio dos campos, alimenta os pássaros, também veste e nos prepara para a nossa próxima estação. Fica tranquilo, nada é para sempre. O fim de ano é o encerramento de uma estação para o começo de uma nova estação. Assim são os ciclos de Deus. Tudo que termina abre espaço para o inédito nascer. Aproveite, nada é para sempre. Às vezes nós estamos numa estação difícil mesmo. Deixar as folhas caírem, soltar as bagagens do passado, encerrar os capítulos que já se cumpriram o seu papel. O novo ano é um sussurro do céu dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Não tenha medo de soltar o que passou. Não tenha medo de abrir mão do que passou. A própria palavra nos encoraja em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. O próprio Deus está falando: tudo vai passar. Aproveite as estações, porque tudo passa. Se a gente olhar para a história de José, por exemplo, eu quero terminar com esse exemplo aqui. A história de José no livro de Gênesis, de capítulo 37 a 50, vai nos mostrar que essa ilustração revela as estações da vida de José. Ela mostra o caminho que ele percorreu para chegar no governo e para o cumprimento da promessa. José enfrentou o tempo de primavera, o tempo dos sonhos, o tempo da túnica colorida, o filho preferido, aonde ele tinha alegria naquilo. Esse tempo de primavera na vida de José passou, onde ele recebeu o sonho de Deus. Isso é maravilhoso, mas o sonho é apenas o começo, é uma semente, não é o destino final. José então entra num tempo de outono,
O outono na vida de José simbolizava a traição dos próprios irmãos. Foi jogado numa cisterna. Depois de lá foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. É um tempo de outono. Foi traído, está longe da família, teve que se despojar da túnica. Passou por um tempo de poda na casa de Potifar. Foi traído novamente na casa de Potifar, foi passado para trás. Qual é a lição do outono de José? É que o outono serve para nos ensinar que a nossa identidade não está no que nós vestimos, porque ele não tinha mais túnicas. A nossa identidade não está no cargo que ocupamos, porque agora ele é um escravo. A nossa identidade está em quem Deus é para nós, está em quem Deus fala que nós somos. E Deus estava com José no poço, na escravidão, em todo o tempo ele estava lá. E aí José então vai para um tempo de inverno, o tempo do esquecimento, foi jogado na prisão. O inverno na vida de José é isso, são estações difíceis que ele enfrentou, o frio, o silêncio, a aparência cinzenta. José passa anos em uma masmorra egípcia, sem cometer nenhum crime. Um tempo de inverno, um tempo difícil, um tempo onde humanamente falando era injusto, mas simbolizava um tempo de inverno para ele acessar uma nova estação. E esse tempo é o tempo de criar raízes. No frio da prisão, o caráter de José foi blindado. Ele não se tornou amargo, ele se tornou um administrador de crises. Ele aprendeu a administrar as crises. Tudo isso era uma escola para ele. São estações que Deus colocou ele para preparar ele para uma nova estação. A lição que nós podemos aprender aqui com o inverno de José é que o inverno dele, Deus não estava trabalhando na sua circunstância, na sua estação. Deus estava trabalhando nele. O inverno simboliza isso para nós. O tempo de inverno é Deus trabalhando em nós, testando nós, provando a gente, a nossa fidelidade no pouco. Mas então chega o tempo de verão na vida de José, o tempo da exaltação, o tempo de se assentar no trono do Egito. O verão chega com o sol forte da justiça de Deus na vida de José. E algo revolucionário acontece ali uma colheita abundante. José agora colhe fruto da sua integridade. José agora se torna algo poderoso naquela nação. José agora salva as nações da fome. José agora se torna o segundo homem principal, mais importante do Egito. Então esse propósito revela para nós que Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. O verão na vida de José não é apenas para o seu conforto, é para que ele pudesse sustentar os outros, abençoar os outros. A colheita dele alimentou a muitos. Eu quero declarar sobre isso na sua vida. Em 2026 você passará por muitas estações. Você talvez passará por uma estação de inverno, uma estação de outono, uma estação de primavera, mas eu declaro sobre a sua vida também uma estação de verão, uma estação de frutificação. Talvez você está começando esse ano no inverno, talvez você está começando no outono, as coisas começaram difíceis, mas eu quero declarar sobre a sua vida: fique tranquilo, a estação do verão chegará, a estação da frutificação chegará. Você não abençoará só a sua casa, você abençoará outros, você vai dar para outros, você vai abençoar as casas dos outros, as pessoas verão a bênção de Deus sobre você, e essa bênção se estenderá na vida de muitos à sua volta, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. José não teria maturidade para governar o Egito no verão, se não tivesse aprendido a servir na prisão durante o inverno. Se você está no inverno hoje, não desista. Deus está preparando você para o verão. Qual dessas estações você sente que mais se aplica no seu momento atual, no seu início de ano? Para a gente aplicar isso de forma prática, eu quero falar 3 coisas com você. Pare de lutar contra o calendário de Deus. Se você está no inverno, não tente forçar uma colheita de verão. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Aprofunde as suas raízes. Segunda prática, busque discernimento espiritual. Peça a Deus sabedoria para entender os sinais que Ele está enviando para você viver as estações que Ele tem para você. Terceira prática, creia na promessa. Não desista das promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Assim
como as estrelas, o sol, a lua, são fiéis ao comando de Deus, assim são as promessas de Deus para a sua vida. Elas não vão falhar se você aprender a abraçar os processos de Deus para você. E para a gente finalizar com essa frase: as estações mudam, mas Deus, repita, Deus, mas Deus que criou as estações, permanece o mesmo. Ele não é governado pelo tempo, Ele governa o tempo. Esse primeiro episódio, startando 2026 na sua vida, abrace os processos, abrace as estações que Deus tem para você. Se você quer abraçar as estações que Deus tem para você, fique de pé no seu lugar, vamos orar.